Olá, boa noite. Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente começa o TV Jornal de hoje parabenizando todas as mulheres, guerreiras, batalhadoras que estudam, trabalham, cuidam dos filhos, da família e ainda dão um duro danado em casa. O Dia Internacional da Mulher foi instituído oficialmente pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1977. E de lá para cá, as mulheres cada vez mais vêm aumentando a participação e as conquistas na sociedade, sem perder a doçura e a feminilidade que fazem parte da sua essência, da nossa essência. Mas a data de hoje também traz reflexões importantes, como, por exemplo, a violência contra as mulheres, injustiças salariais, sociais, como você vai ver numa reportagem de Wender Rodrigues. E vai ver também a homenagem que a Câmara Municipal prestou aos policiais que atuaram no sequestro de um casal em Votuporanga. O teleemprego de hoje traz oportunidades para Votuporanga e região. São vagas em diversos setores do mercado. E o CAV enfrenta daqui a pouco o Guarani de Campinas. A partida promete muita emoção, já que os dois times precisam vencer. O TV Jornal já está no ar. Uma mulher de 29 anos que foi internada no último sábado com queimaduras graves na Santa Casa de Votuporanga foi transferida ontem à tarde para uma unidade especializada em queimaduras de Bauru. Ela e o marido, de 33 anos, ficaram gravemente feridos depois que o botijão de gás da casa onde eles moram explodiu. O acidente foi no último sábado à noite em Sebastianópolis do Sul. Segundo a assessoria da Santa Casa, o homem continua internado à espera de uma vaga em uma unidade especializada. A polícia científica esteve no local para tentar identificar o que teria provocado a explosão. O laudo da perícia deve sair em 30 dias. E Poliane Castelhano conta pra gente agora as notícias que foram destaque no Noroeste Paulista nesta terça-feira. Boa noite. Um trecho da Avenida Alberto Andaló, em Rio Preto, foi interditado hoje por causa da reforma das obras anti-enchentes. No local está sendo instalada uma rede de microdrenagem. A via é uma das principais e mais movimentadas da cidade. A previsão é que ela seja liberada até sexta-feira. A obra, de 125 milhões de reais, começou a ser construída em 2013 e ainda faltam 45% para que ela seja concluída. Policiais rodoviários de Votuporanga e Rio Preto apreenderam 2 carretas carregadas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante foi ontem de manhã na rodovia Feliciano Salles Cunha, próximo ao município de Monte Aprazível. Essa é a 9ª carga apreendida nas últimas semanas. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Rio Preto e os motoristas que transportavam a carga foram presos e vão responder por crime de contrabando e comunicação clandestina. A Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo esteve em General Salgado investigando as mortes por H1N1. No total, 8 pessoas morreram por causa da doença no Noroeste Paulista nos últimos meses. Por conta disso, a campanha de vacinação contra a gripe, que também protege contra o vírus H1N1, deve ser mais cedo em toda a região esse ano. E o combate ao Aedes aegypti continua na região. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, a Secretaria da Saúde de Fernandópolis, por meio da equipe de vetores, vai fazer uma pulverização ambiental. Os bairros beneficiados são Coab Jaime Leone, parte do conjunto habitacional Albino Mininelli, parte do conjunto habitacional Emílio Mininel, o residencial Ana Luísa e o residencial Nova Canaã. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. E agora, mudando de assunto, a chuva é sempre bem-vinda, né? Mas quando ela começa a provocar estragos, aí fica complicado. Em Votuporanga, a chuvarada dos últimos dias aumentou e muito a quantidade de buracos nas ruas da cidade. Olha só algumas imagens que a gente recebeu de um morador do bairro Pouso Bom pelo WhatsApp. As crateras que se abriram bem na frente da casa agora acumulam água
E aí já viu, né? Vem outro problema. Água parada vira criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças. E olha aí o bom humor do brasileiro na hora de protestar. Os moradores decidiram puxar uma cadeirinha ali e pescar na mini represa. Mas durou pouco, viu? Hoje eles resolveram o problema por conta própria, tamparam os buracos com pedra e cimento. E durante o programa de rádio semanal Conversa com o Prefeito, Júnior Marão disse que a grande quantidade de chuva neste final de verão danificou sim e bastante o asfalto. E o problema é que as condições do tempo também não é possível fazer os serviços de tapa-buracos e roçagem. Segundo ele, o trabalho está suspenso há 2 semanas e as obras também estão paradas. Foi assinado, inclusive, a ordem de serviço de mais de R$2 milhões de recapeamento, mas os trabalhos só terão início quando as chuvas derem uma trégua por aqui. E a Câmara de Votuporanga fez ontem a 7ª sessão ordinária de 2016. Entre os projetos aprovados, a destinação de recurso para a APAI e a liberação de verbas para obras de melhorias na marginal do posto Trevão. Por iniciativa do vereador Silvio Carvalho de Souza, o Silvão, policiais militares da 3ª Companhia de Votuporanga receberam o voto de congratulação. A justificativa da homenagem é a ação eficiente que tiveram para prender 5 pessoas por sequestro de um casal no mês de fevereiro na zona rural. Já na pauta do dia, 4 projetos foram votados e aprovados. 2 deles liberaram recursos, em valor aproximado de R$1 milhão para obras de pavimentação e galerias pluviais da Avenida do Poço Trevão, ao lado da rodovia Euclides da Cunha. Também foi aprovado o projeto 29 de 2016, que destina cerca de R$46 mil para os trabalhos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Votuporanga. E a sessão também foi marcada por muita emoção. Foi aprovada por unanimidade a proposta do vereador Pedro Beneduzzi, que muda o nome da atual projetada 1 no bairro Jardim Vilar para a Avenida Professor Endrigo Ricardo Figueiredo. Familiares do jovem falecido no ano passado acompanharam a votação. Também chamou a atenção durante a sessão da Câmara a proposta apresentada pelo vereador Emerson Pereira para criar a ficha limpa municipal. Segundo o texto, os servidores da Prefeitura e da Câmara só poderão ser contratados se não tiverem pendências com o nome, da mesma maneira da lei eleitoral que barra os chamados candidatos ficha suja. O projeto agora será analisado pelas comissões e deve seguir para votação em breve. E você confere a sessão da Câmara daqui a pouco aqui na TV Unifev, logo depois do TVU Jornal, 2ª edição. E daqui a pouco a gente fala sobre a saúde da mulher. Trazemos os detalhes do programa Mulheres de Peito, uma iniciativa do governo estadual para a realização de mamografias. A gente volta já. O 8 de março, a gente sabe que não é apenas uma data para comemorações, e sim para chamar a atenção de diversos assuntos que envolvem o público feminino, entre eles os casos de violência contra a mulher que seguem com uma triste realidade. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 10 mulheres foram assassinadas apenas no mês de janeiro, 5 delas em cidades do interior. No mesmo período, pouco mais de 4.300 mulheres foram agredidas e ainda foram registrados 41 casos de estupro. Nesta data, o mundo inteiro para discutir o papel da mulher na sociedade. E tudo começou no dia 8 de março de 1857, quando operárias de uma fábrica de tecidos dos Estados Unidos resolveram entrar em greve e ocuparam o local para reivindicar melhorias. Esse prédio foi fechado e foi colocado fogo. Cerca de 130 morreram queimadas num ato de crueldade. E quase 160 anos depois, a busca pela igualdade ainda não acabou. Sexo frágil? Elas garantem que não. Pode até ser o que pensam da gente, mas sexo frágil eu acho que não é bem por aí, não. Acho que todos nós somos sexos fortes.
E Márcia sabe muito bem como a mulher de hoje precisa se desdobrar para matar um ou mais leões por dia. Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga, ela atua como voluntária na instituição. São 9 horas por dia assim. Ela não para nem um minuto. Está de olhos atentos como anda o financeiro, a parte pedagógica e o telemarketing. E o dia dela nem para por aí. Ela ainda precisa se dedicar à casa, à família, os amigos. A mulher ela é capaz de administrar isso tudo. A mulher é guerreira, a mulher é forte, a mulher é sensível. É complicado realmente aliar tudo. Quantas vezes a gente recebe algumas cobranças da família que deveria estar mais presente. E realmente isso até é verdade, sim. Fabiola também não para. Pioneira no ramo de assessoria de imprensa em Votuporanga, a jornalista se formou em 2005, trabalhou no setor público e privado e há 2 anos abriu a própria empresa de comunicação. Assim como grande parte das mulheres, ela pensa em formar uma família. Só que a paixão pelo trabalho é tão grande que o casamento acabou ficando em segundo plano. Estou com 32 anos, tem muita gente que fala, mas por que você não casou ainda? Por que você não casou ainda? Acha isso um absurdo, né? E eu não vejo assim. O casamento é legal, claro, eu quero me casar, mas nunca foi uma prioridade, uma coisa que eu vivo para isso, para casar um dia, né? A mulher é muito importante para a economia. Inclusive, hoje em dia é muito difícil encontrá-la responsável somente pelos afazeres domésticos. Como ela saiu para trabalhar, muitos homens precisaram mudar a rotina. Passaram a ter que ajudar a mulher em casa e também a dividir a responsabilidade da economia doméstica. As mulheres fazem 30 horas de trabalho doméstico semanal e os homens 9. Existe uma discrepância, né, em responsabilizar mais a mulher, desde menina, do que os rapazes. E isso é uma questão que as mulheres, os movimentos sociais, feministas, têm colocado na pauta. Mesmo com tanta luta e tantos direitos conquistados, ainda há muito o que fazer. O Brasil é o segundo pior do mundo quando o assunto é igualdade de salário entre homens e mulheres. Segundo o Índice Global de Desigualdade de Gênero, as mulheres ganham menos da metade do salário dos homens. Fazem a mesma função que os homens e recebem 70% do que os homens recebem. E as mulheres negras recebem menos ainda. Mudanças que, se depender da garra feminina, acontecerão. Mulheres do estado de São Paulo com idade entre 50 e 69 anos podem fazer de graça pelo SUS exames de mamografia no mês em que comemoram o aniversário. E não é preciso apresentar pedido médico, não. O benefício é garantido pelo Mulheres de Peito, um programa pioneiro do governo do estado de São Paulo que visa a detecção precoce do câncer de mama. Para fazer o agendamento da mamografia, basta ligar para a central de atendimento da Secretaria da Saúde pelo número 0800 779 0000, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, a empresa contrata balconista com experiência. Os interessados devem levar os currículos até a Rua Pernambuco, o número é 2865. Também em Votuporanga, uma concessionária está contratando vendedor de peças. Os currículos podem ser enviados para o e-mail votuporanga@fariaveículos.com.br. E a Prefeitura de Ponte Gestal também está com inscrições abertas para o concurso público. As oportunidades são para agentes de vetores, coordenador de saúde, informação, educação e comunicação IEC, médico, merendeira, motorista, motorista de ambulância, pedreiro, encanador, eletricista, professor de educação básica e trabalhador braçal. As inscrições vão até o dia 10 de março pelo site www.concursosfaperp.com.br. Ainda em Ponte Gestal, uma empresa de confecção está contratando profissionais na área de departamento pessoal, RH, com experiência. Os currículos podem ser enviados para o e-mail natan@confpgestal.com.br ou catiane@confpgestal.com.br.
Em São José do Rio Preto, há 13 vagas para vendedor, 5 vagas para operador de telemarketing, 2 vagas para auxiliar de produção e 8 vagas para motoristas. A Secretaria de Trabalho fica na Rua Ondina, o número é 216, no bairro Redentora. E a gente volta já com as últimas do esporte. O CAV e Guarani se enfrentam daqui a pouco pela 12ª rodada do Paulista da Série A2. E você vai ver ainda o trabalho dos instrutores nas academias a céu aberto em Votuporanga. A gente volta em instantes. Até já. As academias a céu aberto em Votuporanga agora contam com uma novidade. 2 professores de educação física estão nas praças à disposição dos moradores para orientar sobre a prática correta dos exercícios. Aliar saúde e bem-estar sem deixar de lado o convívio com outras pessoas. São objetivos das academias a céu aberto instaladas em vários pontos da cidade. Os espaços recebem pessoas de todas as idades e proporcionam momentos de atividade física, agora com a orientação de 2 professores. Os instrutores Jeverton e Karina percorrem as praças durante toda a semana. As pessoas vão frequentar, mas frequentam às vezes de forma errada, então faz um movimento errado e isso aí vai ocasionar uma lesão posteriormente e que não é o legal. Então, com a nossa presença, a gente está lá para orientar. Os aparelhos das academias são de simples utilização, mas mesmo assim alguns erros são muito comuns, né? O Jeverton vai explicar para a gente aqui. Jeverton, nesse aparelho aqui, o que o pessoal costuma errar assim com muita facilidade? Bom, Josiano, esse aparelho aqui, como ele é extensão e flexão, a pessoa costuma sentar um pouco na frente do aparelho, por causa das pernas ficarem um pouco curtas, como a Karina está fazendo aqui, começa a fazer o exercício e aí começa a forçar a coluna, porque a coluna não está corretamente apoiada. Aí a gente vem e corrige o exercício. Então pede para a pessoa parar, afasta as costas, senta corretamente, faz a pegada no aparelho e faz o movimento de extensão e flexão. Estendeu, flexionou, umas 3 séries de 10 repetições cada. Nesse outro aparelho também o pessoal costuma errar bastante, que a Karina vai explicar. Karina, como é que é o uso correto daquele aparelho de academia? Bom, a gente vê as pessoas fazendo, como o Jeverton está ali fazendo, está errado daquela forma. Porque ele está com o joelho estendido e fazendo muito a abertura. Então ali ele está pressionando a articulação do joelho e o quadril. Os equipamentos são de baixo impacto, pensados como uma forma de estimular a população a sair do sedentarismo e começar a fazer as atividades físicas. Quem faz uso das academias gostou da novidade de poder contar com a presença dos instrutores. Essa orientação é ótima porque a gente mesmo às vezes faz errado, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo ainda mais errado que a gente, né? E eu achei interessante, porque eu praticamente, sinceramente, eu desconhecia que aquele aparelho ali do joelho, para mim, era só para trabalhar. E amanhã os instrutores vão estar às 9h20 da manhã na Praça Iracema Chagas, no Sonho Meu. E agora o esporte. Hoje de manhã, o TV Jornal Primeira Edição foi apresentado excepcionalmente pela estudante de jornalismo Nádia Martins, por conta aí do Dia Internacional da Mulher. E o jornalista Josiano Garofolo deu lugar a Júlia Domenechis para falar de futebol. Veja só como foi. E para quem achou que a mulherada não estava com nada, hoje colocamos Josiano Garofolo no banco de reserva. E quem traz para a gente os comentários esportivos é a Júlia Domenechis. Júlia, boa tarde. Olha, estou sabendo que hoje tem jogo do CAV contra o todo-poderoso Guarani. E parece que o Guarani não está tão bem assim, está meio sob pressão. É isso mesmo, Nádia, boa tarde. O Guarani, assim como o CAV, ainda não decidiu por qual objetivo ele vai brigar. Pela classificação ou contra o rebaixamento. Hoje, quando enfrenta o votuporanguense, só a vitória interessa aos 2 times, viu? E o resultado negativo em casa pode fazer a crise instalar de vez no Guarani. O duelo acontece no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 8 horas da noite, pela 12ª rodada. E já são 3 derrotas e 4 jogos sem vitórias para o Guarani, é isso mesmo? É isso mesmo. O jejum fez o Guarani deixar o G8 e cair para o 12º lugar com 14 pontos.
O Votuporanguense tem a mesma pontuação que o Bugre, mas leva vantagem aí no número de vitórias, 4 contra 3. E por isso é o 11º colocado. A sequência negativa deixou o clima aí no Brinco de Ouro da Princesa bastante pesado, tanto que a diretoria proibiu os jogadores e membros da comissão técnica de falarem com a imprensa nos últimos dias. A lei aí da mordaça. Só vai ter fim mesmo essa lei da mordaça se o Guarani conseguir aí vencer o Votuporanguense, o que eu espero que não aconteça, viu? Em relação já ao time que pretende mandar a campo nessa terça-feira, o treinador vai ter as voltas do lateral esquerdo, Denis Neves, e do meia Fumagalli. O primeiro se recuperou de uma lesão no tornozelo, enquanto o camisa 10, o ídolo aí, cumpriu suspensão automática diante do São Caetano. Já na Votuporanguense, o técnico Fael Júnior está feliz com um bom resultado diante do Taubaté e espera aí fazer uma grande partida contra o Guarani em Campinas. A ideia é somar os pontos e continuar na briga por uma vaga entre os 8 melhores, viu? Este jogão você acompanha aí, não pode perder, acompanha amanhã aqui na TV Unifeb, logo depois do TV O Jornal, segunda edição. Pois é, e olha só essas duas, Nádia e Júlia mandaram bem, hein? Parabéns, Júlia. E Josiano que se cuide, que as mulheres seguem ocupando espaços, viu? E nós ficamos por aqui. Fica agora com a sessão da Câmara na íntegra. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã, 6:45. Eu te espero aqui. Tchau, tchau.